Fala galera, estamos no ar com mais um vídeo no canal do motorsport.com. Hoje nós vamos falar sobre a terceira temporada de Drive to Survive, a aclamada série produzida pela Netflix que traz os bastidores da Fórmula 1 durante toda uma temporada. Para fazer esse programa comigo, eu vou chamar o repórter do motorsport.com, sem perder tempo, que também maratonou toda a temporada de uma vez só, assim que a Netflix liberou. Guilherme Longo vai aparecer aí na tela. Vamos ver. Olha ele aí. Tudo bem, Guilherme? Como vai? Salve, salve, Eric. Um abraço para você, todo mundo acompanhando aí mais um vídeo no canal do Motorsport. Olha, como é que eu tô agora? Sono. Eu acho que não tem palavra melhor para definir. A gente está aí no batente desde as 3h30 da manhã. Só para a galera que está assistindo ter uma noção, agora são 11h35 da sexta-feira. Então a gente, de fato, maratonou a temporada. Quando entrou no catálogo da Netflix às 4h01 da manhã, a gente já deu play e foi seguido ali os 10 episódios, terminou. Já correu aqui para o StreamYard e agora vamos falar um pouquinho dessa terceira temporada de Drive to Survive. Exatamente. E a partir daqui nós vamos dar detalhes de toda a temporada de Drive to Survive. E se você não quiser ficar sabendo, dá uma pausa, assista aquilo que você interessar e depois volte aqui conosco para você concordar ou discordar. Guilherme, para começar com tudo, defina a temporada 3 de Drive to Survive em uma frase, por favor. Estou decepcionado. Pior que não tem. Realmente, a terceira temporada de Drive to Survive tinha muita expectativa em cima dela. E, na verdade, o que a gente viu não corresponde muito à realidade, né? Mas eu quero saber de você também. O que você achou dessa terceira temporada aí? A minha frase seria: eu esperava mais. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, a Netflix, ou quem produz esse material, fica um alerta, uma luz amarela aí ligada para tentar não se reinventar totalmente, mas desistir de algumas coisinhas que começam a se tornar um pouco mais cansativas para a próxima temporada. Acho que talvez eu esperava mais porque você tinha ali várias questões ali que aconteceram num ano muito diferente como foi em 2020, que ou foram totalmente ignoradas ou foram pouco exploradas e coisas que ninguém percebeu que eles colocaram na tela que não valeriam. Mas antes, Gui, vamos dar aqui a nossa mão palmatória a alguns acertos dessa temporada. Né? Não necessariamente colocar em números, mas aquilo que você assistiu, que você falou, foi legal, foi bem bacana, fizeram certinho. Então, uma dos destaques positivos que eu coloco, inclusive na nota que eu escrevi ontem no Motorsport de 5 histórias que gostaríamos de ver na temporada, eu inseri ali porque eu falei que é uma história com contornos cinematográficos, a vitória de Pierre Gasly no GP da Itália. Aquilo ali é uma história de redenção muito legal dentro da Fórmula 1. O piloto que foi rebaixado da Red Bull, aí mais ou menos um ano depois, tem essa prova triunfal em Monza, supera adversidades da própria equipe, supera os rivais ali do pelotão do meio que tinham carros melhores para conquistar aí essa vitória muito boa. Então, para mim, um dos destaques positivos é esse. E o outro, para mim, é a disputa do pelotão do meio como um todo foi muito interessante. A gente viu ali no último episódio, principalmente, essa situação mais acirrada entre o Racing Point, McLaren e Renault, né? Todo o fim ali da disputa em Abu Dhabi. Algumas coisas positivas, mas se a gente for pesar lado a lado, os negativos estão superando os positivos nessa terceira temporada. Eu destaco, eu acho que o episódio que fala de todo o drama vivido pela Fórmula 1 em relação a se teríamos corrida na Austrália ou não, acho que foi muito bem explorado, né? Eu acho que foi bem bacana e não fizeram uma coisa chapa branca, mostraram o Hamilton naquela famosa entrevista criticando publicamente a Fórmula 1 sobre o que eles estavam fazendo ali, os membros da McLaren com um teste positivo. Eu acho que o drama da Austrália foi muito legal. Eu vou na contramão sua, na real. Eu acho que foi mal explorado. O GP da Austrália eu achei que foi no ponto, eu acho que foi certinho. O que vem depois eu vou colocar os erros. Não, mas é que eu acho que o GP da Austrália podia ser melhor explorado. Quem acompanhou ano passado todo aquele drama e a galera que acompanhou pelo motorsport.com viu que ali foi
confusão tremenda. Sim. Era aquela velha história do gato de Schrödinger, né? Não sabe se está vivo ou se está morto. A gente não sabia se ia ter GP ou não ia ter GP. Existiam muitas negociações de bastidores, a galera estava esperando o Chase Carey chegar do Vietnã, que ele estava numa reunião, então eu achei que eles poderiam ter explorado mais isso. A equipe de Drive to Survive tem um acesso aos bastidores da Fórmula 1 sem precedentes, coisa que nem os jornalistas têm direito. Então eles perderam a oportunidade de mostrar que eles têm um diferencial ali de produção. Fala assim, olha como a gente consegue ir longe, a gente consegue ter acesso a essas reuniões, a essas informações, mostrar coisas que não sabiam ainda. Então, nesse ponto, eu senti falta no GP da Austrália. Para mim, podia ter sido ali, o episódio 1, ele tem 30 e poucos minutos, o GP da Austrália tem 12. Podia ter sido metade do episódio, talvez mais. Mas guarde as suas armas, Guilherme Longo. Calma, vamos. Não, tem outras críticas ainda para... Eu também tenho, mas eu tenho outros lados positivos. Eu acho que o episódio que fala sobre a Ferrari, e especialmente sobre o Sebastian Vettel, tem alguns trechos ali bem bacanas. Eu acho que interessante, com a Silvia, assessora de imprensa da Ferrari, com o papo dela com o Mattia Binotto e o próprio Sebastian Vettel, eles mostram que realmente aquela desconfiança que a gente tinha de que ele tinha apertado aquele famoso botão, efetivamente aconteceu, foi bem bacana. Uma outra parte, vou reiterar a cobertura da vitória do Gasly, eu achei que foi bem bacana, e também o ápice da fritura do Albon, né, foi bem bacana também. Aqui, o nono episódio que trata do acidente do Romain Grosjean, também, que inclusive é o mais longo de todos eles, com 51 minutos. A parte que cabe ao acidente do Grosjean foi muito bacana também, muito bem retratado, imagens que eu particularmente, alguns trechinhos pequenos que estão ali, que vale a pena. Temos os depoimentos do Grosjean e a mulher dele também, então foi uma bola muito dentro. E os depoimentos fortes ainda por cima, né? Exatamente, os depoimentos foram muito bacanas e tal. Eu acho que foi uma bola muito dentro da produção do Drive to Survive. Tem alguma coisa que você não gostou, que você gostou, que você lembrou agora, Gui, o ponto positivo? Olha, eu vou destacar uma coisa muito pequena. A gente depois ainda vai fazer um episódio por episódio, mas eu quero destacar literalmente a última cena da temporada, aquela reflexão que o Hamilton faz nos minutos finais sobre ser um piloto negro na Fórmula 1, sobre racismo. Aquilo ali é uma reflexão muito importante, muito bonita dele, e eu espero que as pessoas de fato prestem atenção no que ele está falando, porque ele tem uma mensagem importante, necessária e urgente, de algumas mudanças que a gente precisa ter como sociedade. Então é bom também que o Drive to Survive ele vai um pouquinho além da pista para trazer mesmo esse panorama, uma coisa mais social, mostrar que a Fórmula 1 não é uma ilha no meio do mundo. Tá, legal. E também, você falou de Hamilton, o episódio que temos do Valtteri Bottas, a lembrança da questão dos jogos mentais, a lembrança da rivalidade entre Hamilton e Nico Rosberg, também uma bola dentro, e é a minha última parte. Vamos carregar as munições aqui agora, Guilherme? Tá pronto aqui já. Então manda bala aí, quais foram os erros que você não gostou dessa temporada? Eu vou começar com o que para mim é o pior de todos, que é a Mercedes. O terceiro episódio é sobre a equipe alemã e havia muita expectativa de ser um episódio sobre o hepta do Hamilton. Na verdade, eles quiseram mudar a angulação e transformaram num episódio sobre Bottas, o segundo piloto. Não acho que a pauta seja ruim. Muito pelo contrário, ela é importante, ainda mais num esporte como o automobilismo, que se fala muito sobre primeiro piloto e segundo piloto. Mas o momento não podia ter sido pior. O Hamilton foi o protagonista desse ano, o cara chegou para bater recorde atrás de recorde, para chegar no heptacampeonato igual o Schumacher, e isso acabou sendo muito en passant ali, né, só por cima, algumas menções ao longo da temporada. Hamilton teve aí vitórias importantes e brilhantes, Silverstone sobre 3 rodas, Portugal, onde ele conquistou a vitória número 92, depois a Turquia, a corrida do hepta, uma pilotagem brilhante dele, e mal tocou nisso. Então, quando a gente fala de erros, eu acho que esse é o principal, porque tem uma quebra de prioridades aí muito estranha da equipe de Drive to Survive. Se eu elogiei aqui a produção do GP da Austrália, eu vou criticar aqui
o período sem corridas. Assim, você vai do episódio 1 para o episódio 2, parece que foi na semana seguinte, e é muito ano passando também, você não tem a questão das fábricas fechadas, a questão da ajuda das equipes da Fórmula 1 com respiradores, os eventos virtuais que os pilotos da Fórmula 1 se envolveram, toda a questão da pandemia em si. Então, o período ali sem corridas, assim, foi completamente ignorado. E uma outra questão, eu te passo de novo a bola, Gui, o DAS, o dispositivo da Mercedes, ele foi inserido na discussão como se ele fosse uma grande surpresa no GP da Áustria, mas não. Isso já, na pré-temporada já existia e toda aquela discussão sobre o DAS ou DED, se você for traduzir, e aí eu acho que foi um erro, mas segue aí que eu sei que você tem mais, depois volta para mim que eu tenho mais também. Então, para mim tem algumas coisas que eles criaram, na verdade, que não existiram. Eles tentaram arrumar uns roteiros interessantes aí. Eu vou destacar 2 que para mim não faz sentido nenhum. Um no episódio 8, se eu não me engano, 7 ou 8, é querer criar uma rivalidade entre a Haas e a Alfa Romeo, que não existe na Fórmula 1. Isso, 7. Não existe na Fórmula 1. E para mim, assim, se vai fazer um episódio sobre as equipes do fundo do grid, que dê destaque, então, para a Williams, a despedida da família Williams da Fórmula 1, que foi um assunto que nem tocaram. Foi mencionado no episódio do Gasly e acabou. Isso não faz sentido. É uma das famílias mais importantes da história da Fórmula 1 e você tem que dar a devida importância para isso. E o outro roteiro que foi criado é a rivalidade entre Lando Norris e Carlos Sainz e a possível sabotagem da McLaren em cima do espanhol, que todo mundo sabe que não existiu, né? E não existiu, e assim, algumas imagens com declarações tiradas do contexto, assim, não foi um serviço. Esse é o episódio 8 que a gente vai falar, quando a gente for repassar aqui. E também, eu vou, da minha parte, das minhas críticas aqui, Guilherme, eu acho que há um exagero no papel de Lawrence Stroll na Racing Point com a Aston Martin, como se ele fosse o chefão ali, quase beirando a um mafioso. Eu acho que houve um exagero. Eu acho que esse é até mais perdoável, porque você precisa também transformar em beirar algo de ficção quase. Mas eu acho que foi um pouco exagerado para quem já conhece a categoria. E para mim, uma outra questão ali, GP de Sakir, ignoraram completamente a presença de George Russell na Mercedes e ignoraram completamente a substituição do Romain Grosjean com o Pietro Fittipaldi. Zero. O máximo que você tem ali é ele de fundo quando vão dar um prêmio de despedida do Kevin Magnussen, que você vê que tem alguém ali, aí você bate o olho, é o Pietro Fittipaldi. Então, para mim, assim, ignorar a presença do Pietro Fittipaldi, e que foi substituto do Grosjean, e também no GP de Sakir, a presença marcante do George Russell. Da minha parte, eu encerrei aqui da minha artilharia, Guilherme. Vou só complementar o teu. Eu só acho que assim, o Pietro, em termos de pilotos substitutos, eu colocaria ele um patamar abaixo de outro substituto importante que a gente teve na temporada, que é o Nico Hülkenberg. O cara não é nem mencionado e, na verdade, é uma falha maior ali da produção como um todo, porque basicamente a Covid-19 não existiu a partir do início do segundo episódio. Não se fala disso. E, na verdade, a pandemia teve um papel importante ali. Sérgio Pérez perdeu 2 corridas, depois Lance Stroll perdeu 1. Essas 3 corridas aí foram fundamentais para a Racing Point não ter terminado em 3º lugar no Mundial de Construtores. Então, para mim, é uma omissão muito grande de um personagem que tinha um tempo de tela bom na segunda temporada, ainda quando ele era piloto da Renault. Exatamente. E, inclusive, até as pessoas que se alguém não assistiu a temporada passada, fica sabendo que o Hamilton ficou ausente por causa de Covid quando no último episódio. Que ele fala, não, voltou antes do que se pensava, tal. Também, assim, a Covid dos pilotos foi um assunto completamente ignorado. Guilherme, vamos só, assim, até para a galera entender como que está dividida esses episódios. Então, o episódio número 1, ele é até chamado como o Dinheiro Manda, né? Traduzindo o Dinheiro Manda, que é basicamente todo o imbróglio do GP da Austrália, que aí eu destaco aí uma piada até
do Daniel Ricciardo conversando com a mãe dele pelo celular, falando que se ele tomasse a cerveja Corona, ele ficaria imune, obviamente. E ali você vê como ainda a gente hoje está basicamente expert, todo mundo se virou expert em Covid, né? Mas na época você via ali como as pessoas ainda estavam meio que não sabiam direito o que viria. Sim, o primeiro episódio não tinha como não tratar disso, né? Foi uma temporada que começou no segundo semestre, mas que teve ali as suas movimentações entre fevereiro e março, não dava para ignorar isso. A minha crítica ao primeiro episódio foi dar muito espaço para a pré-temporada, que aí volta naquele ponto que eu destaquei antes do GP da Austrália, ter pouco espaço. A pré-temporada de 2020 foi interessante? Foi, mas não teve ali tanto material importante, etc. A gente teve a Red Bull sofrendo com problemas de traseira no carro, a Mercedes mandando bem. Além disso, pouquíssimas coisas. O que foram 20, 25 minutos de pré-temporada podia ter sido 10. Já estava de bom tamanho. E aí, no episódio 2, o que você conta, o que o pessoal vai encontrar, Guilherme? Então, o episódio 2 já é a volta da F1, né, depois do isolamento, né, o lockdown que durou ali entre março e julho. Eu achei pelo menos interessante, né, ver alguma coisa de entrevistas online. Eu achei que ia ser mais presente nessa temporada pelas limitações, mas no final das contas foi muito mais, foi mais próximo do normal. A gente teve ali então a questão do DED, como você mencionou, né, surgiu ali do nada, como se fosse uma grande novidade, mas tem uma cena nisso que eu acho muito engraçado. Quando eles estão falando do sistema, eles cortam uma hora pro Toto Wolff, ele tá com aquele face shield sem máscara, dá para ver certinho a cara dele de vencemos. Técnicas de edição sensacionais e que ajudam a dar um molho para a série, né? Mas o grande destaque desse episódio é a Red Bull, que vai ser uma das protagonistas da temporada, na verdade, nessa caça à Mercedes. Mas e aí? Exatamente. No terceiro episódio, chamado Ninguém é Tolo, e aí traduziram para Provando o Próprio Valor, que é o capítulo dedicado a Valtteri Bottas, que fala da questão dos jogos mentais com Lewis Hamilton. E aí temos algumas cenas, um pouco, que eu confesso que fiquei muito surpreso, de Valtteri Bottas com o seu agente tomando sauna e ambos completamente nus, exatamente como a imagem aí sugere. Então, foram um pouco além demais nesse terceiro capítulo em que Valtteri Bottas, e é também o capítulo que eles relembram a rivalidade de Hamilton com o Nico Rosberg, principalmente também agora, sobre o Bottas ainda, relembrando dele a vitória no GP da Rússia, quando assim que terminou a corrida, ele mandou todo mundo para aquele lugar. Bem, se o episódio 3 fala sobre a Mercedes, o 4 já vem para a Ferrari, então ali era a sequência de episódios mais esperado dessa temporada. Obviamente, o foco do episódio está na má fase da Ferrari, por causa daquele desastroso SF1000, um motor também pouco potente, e a própria deterioração do relacionamento da Ferrari com Sebastian Vettel, um pouco da explicação sobre a treta da FIA, aquele acordo secreto que chocou o paddock da Fórmula 1 no início do ano passado. E tem algumas coisas interessantes nesse episódio, né? A começar pelo nome, Precisamos Falar sobre Ferrari, referência àquele filme, né? Precisamos Falar sobre Kevin. Uma fala que eu destaco é uma conversa que tem mais pro final, o Vettel com o Christian Horner, e ele fala que mais tarde eu volto para casa, né? Fica aí, né? Uma interrogação para o futuro. Será que isso pode acontecer? Muito difícil. Mas seria legal ver o Vettel de volta na casa que o consagrou, né? A frase do Vettel que eu falei no início, que ele meio que apertou o botãozinho, ele fala, vou embora no final do ano e eu posso dizer o que quiser. Foi brincando, mas eu acho que é aquelas brincadeirinhas com fundo de verdade. Com fundo de verdade. O episódio 5 é chamado de Rompimento, que fala justamente da decisão do Daniel Ricciardo em sair da Renault e ir para a McLaren nesse ano de 2021. Eu sabia que ele tinha ficado chateado, mas o Cyril Abiteboul se dá uma importância àquilo que ele sente. Ele ficou efetivamente muito chateado com essa decisão, e é basicamente aquilo que o episódio número 5 retrata ali, a mágoa do Cyril e as explicações do Daniel Ricciardo. Já o episódio 6, a gente tem aí uma parte 2 de uma história que começou no ano passado, que é Gasly versus Albon, agora em situações muito opostas. O Albon no início da derrocada dele dentro da Red Bull, enquanto o Gasly vivendo ali um bom momento em 2020, coroando nesse episódio com a vitória dele em Monza.
E tem algumas coisas interessantes aí desse episódio, o Gasly deixando muito claro que ele ficou puto da vida com a Red Bull por nem considerar ele para a vaga ao lado do Max Verstappen, e algumas entrevistas do Christian Horner que deixam aquela pulga atrás da orelha de será que a Red Bull tem realmente uma certa reticência em admitir o erro de rebaixar o Gasly depois de apenas 11 corridas no ano passado? Exatamente. E aí, no episódio número 7, que junto com o seguinte, são os dois mais fracos, como a gente pode dizer assim, que é a escolha de Gunter, se referindo ao Gunter Steiner, da Haas, que fica um pouco sem sentido, né, que fala da dupla de pilotos para o ano que vem, do Kevin Magnussen e do Romain Grosjean, que acabaram ficando pelo caminho, e é quando acontece aquela rivalidade forçada com a Haas. Né? E parece que acho que virou obrigação ter um capítulo especial para o Gunter. Ficou um pouco forçada, na minha opinião, só a questão do acidente do Grosjean, para mim, valeria a pena a participação dele, porque também aparece bastante. E uma frase que passa despercebido, o Kevin Magnussen, no dia do anúncio de que ele não seria mais piloto da Haas, ele fala, vou sentir falta da Fórmula 1. Acho que naquele momento ele já sabia que não voltaria mesmo. Sim. Na verdade, sobre a questão da Haas, eu acho que eles até diminuíram, na verdade, a presença da equipe americana no passado, na primeira temporada, tinha muito mais presença. Agora, pelo menos, teve um episódio focado na Haas e um específico sobre uma situação muito particular, que foi o acidente do Grosjean. Mas eu concordo contigo, essa construção em cima do Steiner como protagonista já deu, tem que diminuir. Isso. Dá até para ver que o começo do episódio, as piadas são feitas em torno das falas dele só para, de fato, construir uma piada, porque no dia a dia ela não existiria. E aí o episódio 8, que é, como o Eric falou, o outro fraco da temporada, sobre a questão da McLaren, a ida de Carlos Sainz para a Ferrari em 2021 e essa deterioração do relacionamento entre o Lando Norris e o Carlos Sainz, um fim de amizade, né, em detrimento da rivalidade. E sobre essa questão da sabotagem aí, essas impressões que a edição deixa de que a McLaren estava boicotando o Sainz, que na verdade não existiu. É isso. No nono episódio, que é o mais longo que a gente já falou, se retrata assim, exemplarmente sobre o acidente do Romain Grosjean e também a vitória do Sérgio Pérez no GP de Sakir, depois ali de ter sido rodado no início, tal, todo o drama dele. Então, ficou bem bacana e talvez seja o ponto alto da temporada número 3. E aí a última, né, Gui? Sim, e aí o último episódio, ele basicamente vem em 2 em 1, como já foi tradição nos anos anteriores. A primeira metade trata da última corrida, Abu Dhabi, a disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Construtores, e aí a novidade vem na parte final, né, que já são os preparativos de 2021. A gente tem ali depoimentos de pilotos, especialmente os que trocaram de equipe, e uma parte interessante da fábrica da Aston Martin, o Lawrence Stroll, apresentando a pintura da Aston Martin antes mesmo do lançamento que aconteceu no mês passado, né? E o final, que eu já mencionei, que é a reflexão que o Hamilton faz sobre o racismo no esporte e sobre ele ser o único piloto negro da Fórmula 1. Exatamente. Então, Drive to Survive, terceira temporada, passado a limpo aqui para você que nos assistiu. Vale lembrar que mesmo você que chegou até o final também, vou continuar dando as dicas para você se inscrever no nosso canal, para você ativar as notificações e também dar o like nos vídeos. E também para você fazer a sua inscrição gratuitamente no ThePlayer.com, que é o parceiro oficial do Motorsport.com, temporada da Fórmula 1 de 2021. Está chegando, você vai poder provar que tem os melhores palpites entre você e seus amigos, entre a equipe do Motorsport.com e além, como até costuma dizer o Carlos Costa, ganhar um dinheirinho. Então, utilize, aqui sempre esse QR Code que está na tela ou utilize o link que está na descrição para fazer parte já da maior comunidade de apostas esportivas do mundo. Guilherme, longo, foi o vídeo corrido, não foi longo, mas, nossa, que terrível. Mas obrigado pela sua participação aqui nesse vídeo sobre o Drive to Survive. Valeu, Eric, valeu aí para todo mundo. Terminar só deixando uma dica para a galera que já se sente meio órfão de Drive to Survive, que vai ter que esperar até a 4ª temporada ano que vem. Uma dica para quem assinou a F1 TV, o serviço de streaming da Fórmula 1 tem um estilo de Drive to Survive da Fórmula 2,
que se chama Chasing the Dream. A segunda temporada, que saiu agora no começo do ano, é muito boa, vale muito a pena assistir. Maravilha. Então, com essa última dica de Guilherme Longo, eu fico por aqui. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.